Bom dia na presença de Deus. Eu quero agradecer o convite do pastor Silas Malafaia para que eu aqui estivesse. Interessante que nós conhecemos o ser de uma pessoa avaliando o peso que tem a sua palavra. E eu me lembro que eu preguei na igreja do pastor Silas, e assim, quando eu terminei de pregar, conversamos um pouquinho, ele disse assim: vou lhe convidar para o Fogo para o Brasil. Aí disse assim, né? E só. Aí o tempo passou, eu disse, eu acho que foi assim, ele me conheceu, achou assim interessante, de repente, essa nossa assim, breve estada juntos, e esqueceu. Aí, quando uns 2, 3 meses atrás, a minha secretária disse: olha, ligaram lá do pastor Silas. Eu disse: este homem tem palavra. Mas eu sempre admirei a maneira de ser autêntica e esse estilo muito próprio do pastor Silas. E algumas pessoas que só o conhecem no púlpito e na televisão pode às vezes ter uma impressão equivocada por causa dessa sua postura profética, mas quando tem a oportunidade de tomar um cafezinho junto, de estar junto, vai perceber que ele tem uma alma nobre, vai perceber que ele assim realmente é postura profética, é um homem que não mistura as coisas. Então eu acho muito interessante isto. E eu quero aqui dizer: Deus te abençoe, amigo. E amigos não são opcionais, são necessários. E a Bíblia diz: ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E diz assim: o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Agora, quando nós fazemos uma declaração dessa, meu amigo, isso tem peso de muita responsabilidade. Amém, amados? Deus abençoe, pastor Silas. Deus abençoe pastor Jorge Linhares. Deus abençoe pastor Josimar, pastor Marcos Antônio. Deus abençoe todos os pastores que estiveram ministrando aqui. A você que comprou meu material, Deus te abençoe. E você que não comprou, Deus te abençoe para você comprar daqui a pouco. Muito bem. Vamos à leitura da palavra de Deus. Eu confesso que... É Lucas capítulo 15, por favor. Eu confesso que eu esbocei uma mensagem pastoral, ministerial. Pretendia falar sobre Paulo e Timóteo. Porém, ontem, nós temos que orar. Eu não sei por quem aqui, mas vamos. Porém, ontem, Deus me fez entender que apenas uma parte daquilo que ele queria compartilhar dentro daquele assunto tinha sido ministrado. E eu quero então dar sequência na mesma linha do que eu comecei a falar ontem. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, verso 8 e 9 apenas, e 10 também. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. Diga: acende a candeia. Diga: varre a casa.
e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei, diga achei, mais forte, achei. Quanta gente está achando aqui, quantas pessoas estão recuperando o que foi perdido. A gente percebe isso na conversa com os irmãos aí no corredor. Há uma expressão facial que revela uma festa no coração. Achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tema da minha breve reflexão: recuperando valores perdidos dentro de casa. Resgatando valores perdidos dentro de casa. Jesus constrói uma parábola que pode ser analisada, avaliada em muitas perspectivas. Se você fala sobre perda, na perspectiva eclesiológica, vai longe. Se você fala sobre missão, vai longe. Mas hoje eu quero falar sobre perdas de valores na relação de família, na relação de casal. Se você desejar o esboço completo da mensagem de ontem sobre ampliando seu projeto de vida de casal, visite a minha página na internet, www.familiaegraça.com.br, e vai junto a ilustração que fala daquela lista que levou o rapaz ao suicídio. Gente, a dracma era uma moeda que significava um valor monetário da Grécia. Ela tinha 10 moedas, o que significa que ela tinha valores. Em perdendo uma moeda, ela estava perdendo um valor. Eis a razão porque eu sempre afirmo que as maiores perdas, as perdas mais relevantes, significativas, com ecos eternos, são aquelas que acontecem não fora, mas dentro de casa. Isto porque qualquer sucesso de fora para dentro não tem o mesmo significado quando é de dentro para fora. Paulo tinha esta consciência. Se você se diz cristão, mas não tem cuidado dos teus, você é pior do que os incrédulos e negou sua própria fé. Porque não adianta eu ganhar todas para o lado de fora e ser um miserável perdedor dentro. Não adianta, a semelhança de Naamã, ser herói da guerra, ser tido em alto conceito diante do seu Senhor, porém, ao entrar em casa, quando tira a farda, o que se vê é lepra. Deus não quer que você seja um herói fora e um perdedor dentro. Deus quer que você seja um campeão dentro e um herói para o lado de fora. Não é à toa que nos Estados Unidos 60% dos casamentos terminam em divórcio. Na Inglaterra, 40% dos casamentos terminam em divórcio. No Brasil, de cada 3 casamentos, apenas um dá certo.
Há uma estatística no Brasil que diz que mais de 70% dos casais brigam uma vez por dia. Ou melhor, desculpe, uma vez por mês. Dentre estes, alguns brigam uma vez por semana. Dentre estes, alguns brigam uma vez por dia. E dentre estes, brigam todo dia, o dia todo. É no café, é no almoço, é na merenda, é no jantar, é no último chá. E alguns brigam até dormindo porque são sonâmbulos. Pá! Existem casamentos que não estão durando 15 dias. Um fotógrafo fotografou uma cerimônia conjugal. Quando o álbum estava pronto, 15 dias depois, foi à casa do casal, onde ele fotografou a casa montada, bonita. Quando ele bate palma, surge alguém e diz: o senhor está procurando quem? Ele deu o nome do casal? Não, eles já se separaram. Quais são os valores que nós estamos perdendo na relação de família? Primeiro valor, Eclesiastes 4, já citei. A partir do 8, um homem sem ninguém. Verso de número 9, melhor ser 2 do que 1, porque o ganho tem maior significado. Verso 10, se um cair, o outro levanta o companheiro. Mas ai de quem estiver só, não haverá quem o levante. Aí o último verso, acho que 13, se não me falha a memória, diz que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Primeiro valor que está desaparecendo na relação de família e de casal: amizade na perspectiva do tratamento. Vamos dizer juntos? Amizade na perspectiva do tratamento. E é interessante que quando você lê Cantares, é um livro, poesia oriental, onde a mensagem não está explícita, ela está implícita. Você percebe ele chamando, ela chamando ele chama, o meu amado é alvo e rosado, mais distinguido entre 10.000. Ele olha para ela e diz: você, entre as outras, é como lírio entre os espinhos. E ele diz: pomba minha, oh glória. Mas de repente muda. De repente não é pomba, não é o meu amado, é minha irmã. Diga minha irmã. Mais forte, diga minha irmã. Sabe por quê? E é interessante que ele diz assim: jardim fechado és tu, fonte selada, manancial recluso. Isso fala de fidelidade, lealdade, fechado para o outro. Ou seja, fechado para todos, aberto só para com quem fez uma aliança. Aí diz, ela diz: eu sou um muro, os meus seios são como as torres deste muro, e por eu ser assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Diga fidelidade. Olha só, eu sou um muro, os meus seios são as torres. Ou seja, para ter acesso a mim, não é tão fácil assim. Eu sou um muro, os meus seios são as torres. Às vezes eu olho para a forma de algumas mulheres se vestirem, o muito que elas poderiam dizer é: eu sou uma mureta. Eu sou uma muretinha. Essa não, essa era um muro alto, os seios, as torres. Estava falando de uma postura séria de gente que foi tida por digna da confiança do outro.
Jardim fechado. Só eu tenho acesso. Agora tem algumas que fecham tanto que nem o marido tem acesso desse jardim. Jardim fechado és tu. Você percebe nesse livro que uma das bases que ancoram o amor conjugal é a fidelidade. Só que não para aí. Jardim fechado és tu, noiva minha, irmã minha. Ou seja, não basta ser fiel, é preciso ser amigo na perspectiva do tratar o outro. Sou fiel, pastor. Nunca traí. Mas é grosso, é estúpido, mal educado, mal cheiroso, não toma banho. Gente que faz assim, ó. Não suei hoje. Gente que nunca diz dá licença, nunca diz por favor, nunca diz muito obrigado. Quando eu falo em amizade na perspectiva do tratar o outro, eu estou falando em solidariedade. Em caindo, haverá quem o levante. Eu estou falando de presença. Amigo é aquele que fica quando todos os outros se vão. Eu estou falando de respeito. Paulo disse: mulheres, reverenciem, respeitem os vossos maridos. Pedro diz: homens, trate sua esposa com dignidade e as tenham como o vaso mais frágil. Paulo diz aos filhos: respeitem, honrando os vossos pais. E Paulo diz aos pais: não provoquem a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e no temor do Senhor. Diga: respeito gera respeito. Diga para a pessoa ao lado: você nunca terá respeito se não respeitar. Aí o cara está com a esposa, vê se pode uma coisa dessa, dá vontade de dar um santo croque na cabeça. O cara está com a esposa passeando na praia, aí a esposa vê numa vitrine um maiô legal, diz: querido, ficaria bem para mim, não ficaria? Ele: você? Com esse corpão que parece uma máquina de lavar? Aí ela fez de conta que não entendeu, foi para a cidade com ele, quando ela tinha até esquecido essa história, quando ela viu assim um vestido bonito na vitrine, disse: querido, que tal? Olha esse vestido. Ele: você? Com esse corpo que parece uma máquina de lavar? Olha a falta de respeito. Isso destrói a autoimagem, isso destrói a autoestima, isso deforma o retrato mental de qualquer um. Aí à noite, ele vem encostando. Cutucou ela assim e disse: e aí, querida, vamos ligar essa máquina de lavar? Aí chegou a hora dela. Ela olhou bem para ele assim: se pouca roupa assim, lava com a mão mesmo.
Diga: respeito gera respeito. Quando eu falo em amizade na perspectiva do tratar o outro, eu estou falando que relacionamento vem antes de regras. Se você não construir uma relação de amizade com os teus filhos, eles nunca vão se abrir para você. Eu só me abro na proporção que o vínculo vai sendo consolidado. Eu só me abro na proporção que a amizade, na perspectiva do tratamento, vai florescendo, crescendo, aumentando. Não há intimidade sem que se construa uma relação de amigos. Vocês estão pensando que no meu casamento não tem inverno? Vocês estão pensando que no meu casamento não tem estação das chuvas torrenciais, do transbordar dos rios, do soprar dos ventos? Agora, sabe o que nos mantém de pé? É o compromisso que nós temos de amizade. Porque, sobretudo, antes de ser marido e mulher, somos amigos um do outro. Gente com quem eu posso contar nas horas mais difíceis da minha vida. Ela está aqui. Quantas vezes eu já chorei nos braços dela, quando não podia chorar nos braços de mais ninguém, porque só uma amiga como ela poderia me compreender naquele momento. Bem-aventurados são os homens que têm uma esposa que, antes de qualquer coisa, é uma grande amiga. Quando todos se vão, ela diz: eu estou aqui ao teu lado, põe a cabeça no meu colo, eu vou orar, te abençoar e afagar o teu coração. Deixa eu ser o cobertor que aquece a tua alma nesta hora de frio intenso, quando todos desapareceram. Arabaxai Candenas. Bem-aventurados são as mulheres que não têm apenas um homem que ama o corpo. Sobretudo, tem um homem que sabe amar a alma. E diz para ela, fora do quarto: conta comigo. Conta comigo. Quando todos faltarem, você terá a minha presença ao teu lado. Você não vai morrer de frio. Eu vou ser o teu cobertor, que vai aquecer a tua alma nos momentos de frio intenso. Eu vou ser o muro que te cercará quando os ventos soprarem forte. Eles não vão te destruir. Amizade na perspectiva do tratar o outro. Como é que é o tratamento lá? E é interessante, escutem. Se alguns tratassem os amigos fora como trata as pessoas dentro, já teriam apanhado na rua. E como nós somos generosos com os de fora, como nós somos carinhosos com os de fora, nós beijamos os filhos de todos, abraçamos os filhos de todos, nós dizemos para os de fora: querida, meu querido, por favor, água na mão. Para os de fora, deixa que eu pego.
quando chega dentro, só a graça do Pai, só a misericórdia do Eterno. Por isso que eu gosto de reunião como esta, porque não dá para se esconder atrás de um aleluia afinado, porque tem gente que até para dar aleluia consegue ser um ator hipócrita e fariseu. Aleluia! E a esposa diz: eu te conheço. Diga: não basta ser fiel, é preciso ser amigo. Segundo, outro valor que está desaparecendo na relação de casal é o amor sacrificial. Banalizou geral. Se fala que ama com a maior leviandade e irresponsabilidade. Amo meu carro, amo meu cachorro, amo minha mulher, amo meu marido, amo gato. Amo. Não estou falando de amor eros, sensual, erótico, libido. Eu não estou falando de amor filéu, filantrópico. Não estou falando de amor estorage, social. Eu estou falando do ágape. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu de melhor que tinha, investindo em quem amava. Falando de cruz, gente. E se algumas mulheres aqui acham que é complicado, pastor, esse negócio de missão. Isso é muito complicado, pastor. Submissão me cheira autoescravidão. Me cheira perda de identidade. Pastor, o que é mais difícil? Se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo, ou amar a esposa como Cristo amou a igreja? O que é mais difícil? Quem foi assistir o filme do Mel Gibson, tudo bem que ele exagerou um pouco da tortura. Ser humano algum aguenta aquele nível de tortura, sem pelo menos ficar desacordado por um bom tempo. Mas foi mais ou menos aquilo ali. Amar a esposa como Cristo amou a igreja é um padrão elevadíssimo. Agora, olhem para cá, por favor. Tem uma parábola que nos ajuda a entender o amor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo número 10. A partir do verso de número 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia, está falando sobre o amor ao próximo, com um intérprete da lei. Ele constrói uma parábola para ensinar grandes lições. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Depois vai até o verso 37, falando do sacerdote, do levita e do samaritano. Agora preste atenção, aqui nós temos 4 leis, você que está marcando. Primeiro, a lei da selva. Segundo, a lei do descaso. Terceiro, a lei do mau exemplo. E quarto, a lei do próximo. Qual é a lei que está prevalecendo na relação? Da selva. Esta é a lei aonde para eu ganhar, não importa que outros fiquem feridos, empobrecidos, caídos, assaltados. Não importa. É a lei do mais forte. É a lei do mais esperto. É a lei do mais malandro. Para eu ganhar, não importa
importa que a família esteja perdendo os seus valores. Para eu ganhar, não importa que o cônjuge fique caído à beira do caminho, sangrando na alma, quase morto. Para eu ganhar, não importa que a tua mãe não venha mais na minha casa. Para eu ganhar, não importa que a minha filha não entre mais na minha casa. Para eu ganhar, não importa se o teu pai não vai olhar mais para a minha cara. Para eu ganhar, não importa se eu tiver de assaltar alguns na família, arrebentá-los emocionalmente e deixá-los quase mortos à beira do caminho. Esta é a lei que prevalece em algumas casas, gente. Aí tem uma segunda lei, que é a lei do descaso. É o sacerdote que por aquele mesmo caminho descia e vendo-o caído à beira do caminho, passou de ir largo. É a lei do descaso. A questão não é saber fazer o bem, a questão é preferir a indiferença, tratar com descaso as oportunidades que Deus dá para ser bênção para o outro. É Deus abrindo uma enorme oportunidade para você abençoar alguém, mas você prefere não fazer o bem, e a Bíblia diz que isto é pecado. Aí vem a terceira lei, que é a lei do mau exemplo. É aquele que busca nos erros dos outros justificativas para racionalizar os próprios erros. Se o sacerdote, que tinha obrigação de socorrer, não socorreu, eu vou socorrer, eu não. E quantas vezes na família alguém diz assim: aquele meu irmão, que pode muito mais do que eu, não está ajudando, eu vou ajudar. Quantas vezes essa lei do mau exemplo, gente que fica à caça dos pecados dos outros, para justificar os seus pecados e erros. Nesta casa, gente, não há amor sacrificial. Aí Jesus dá uma grande lição e mostra o que é amar na perspectiva de um Deus que é amor. Vem o verso de número 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto. Diga: quem ama, chega junto. Diga para o irmão: quem ama, chega junto. Quem ama, chega junto. Oh, glória! Segundo, diz que ele chegou junto, passou perto e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Diga: quem ama não fere. Cuida das feridas do outro.
aqui sim, existe amor sacrificial. Gente que chega junto, não para ferir, mas para dizer: deixa-me tratar, cuidar das suas feridas. Maridos, quantos maridos estão aqui? Levante a mão assim, por favor. Diga: minha casa tem que ser lugar de cura. E eu quero ser agente de cura para a vida de todos. Se é verdade, diga amém. Minha irmã, onde o amor sacrificial é um valor preservado, aí você se torna agente de cura. Mas não apenas cura das feridas, mas oferece o seu próprio lugar na cavalgadura, para que o outro seja transportado, porque é o momento em que ele não pode andar com as próprias pernas. E diz que levou para uma hospedagem e tratou dele. Diga: e tratou dele. Mais forte: e tratou dele. Gente, quem ama, cuida. Diga: quem ama, cuida. Mais forte: quem ama, cuida. Diz que ele cuidou do ferido a noite inteira. As mulheres quase sempre fazem isto no momento de doença. Alguns homens dormem a noite inteira. No dia seguinte tirou 2 denários. Aí eu quero ver. Põe a mão no bolso. Te amo, querida. Mas quanto você precisa mesmo? De 20? Não serve 10? Toma 5. Me dá 2 de troco. Diz que meteu a mão no bolso, tirou, diga, 2 denários. E os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. Ei, gente, eu acho lindo isso. É o marido que, quando percebe que o seu cuidado chegou no limite, ele conta com ajuda externa. Aí ele leva ela no ginecologista, ou leva ela no cirurgião plástico, ou leva ela na nutricionista. E diz assim: cuida desta mulher. Diga aí para a pessoa ao lado: amar custa caro. Amar custa caro. Ele leva ela para o shopping. Entra na loja e diz para a gerente: cuida desta mulher. Cuida desta mulher. Ou então é ela quem pega ele, traz para o fogo, para o Brasil, e diz para Deus: cuida desse homem. Há pessoas que querem amar pensando que amar não tem preço. Gente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E é interessante que o texto diz assim: olha, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais. Quanto que você gastou? É? Ficou doida? Virou? Já estou ficando que nem o Silas aqui.
Endoidou? Eu não disse para você que era só R$ 25,50? E você me gasta R$ 26. E aí quer ter a esposa de baby doll à noite. Gente, isso custa caro. Aí teve umas irmãs que disseram para mim, mas pastor, tem que falar das cuecas furadas dos maridos também? Se alguma coisa gastares a mais, diga a mais. Eu indenizarei quando voltar. Põe na minha conta. Eu estou amando este homem. Põe na minha conta. Vamos correr. 4. Abra sua Bíblia. Marcos 6:31. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Diga, não tinham tempo nem para comer. Mais forte, não tinham tempo nem para comer. Terceiro valor que estamos perdendo na relação de família é o valor do tempo com qualidade investido na família. Tempo com qualidade. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 24:5. Homem recém-casado não sairá à guerra. Era um princípio de Deus. Para os jovens soldados recém-casados, não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano, lua de mel de 1 ano. Diga, por 1 ano. Diga, tempo. Ficará livre, diga, com qualidade. Onde? Em sua casa, diga, em sua casa. Fazendo o quê? Promovendo felicidade. Então, número 1, por 1 ano, tempo. Número 2, livre, tempo com qualidade. Número 3, em casa. Onde? Em casa. Número 4, fazendo o quê? Sendo espinho para o outro. Pedra no sapato, o perturbador ou perturbadora da casa. Não, promovendo felicidade. Diga, promovendo felicidade. Diga, eu casei para ser promotor, promover felicidade. Tempo livre, em casa, promovendo felicidade. Gente, escute o que eu estou dizendo, por favor. Isso é sério, muito sério. O ativismo é um aplacador de consciência que faz você correr para subir a escada, para quando chegar lá em cima, descobrir que a escada está na parede errada. E como é difícil voltar e procurar a parede certa e começar tudo de novo. O que é importante deve ser feito antes do mais urgente? Sim ou não? Diz o relatório dos investigadores de um avião que caiu, quando abriu a caixa preta, que o avião caiu porque os 2 pilotos estavam tentando consertar uma luz no teto que havia apagado. Ou seja, eles estavam fazendo o urgente, mas não o mais importante. Hoje, infelizmente, na relação de família está mais ou menos como Jesus disse sobre os discípulos. Eles não tinham tempo nem para comer. Vinde a um lugar recluso, à parte, deserto. Diga, pausa. Você precisa dar uma pausa sempre que perceber que a sua reserva está baixa. Pausa para afiar a ferramenta.
pausa para fazer um balanço, pausa para rever conceitos. O sábado foi instituído como um princípio da pausa. E só há música porque há pausa. Sem pausa não haveria música. Numa viagem de São Paulo ao Nordeste, não existe carro com autonomia de combustível suficiente para chegar lá sem reabastecimento. Quando eu viajei ao Japão pela primeira vez, e pela segunda vez também, você sai de São Paulo, para obrigatoriamente em Los Angeles, para haver reabastecimento de tudo, para continuar. Não há autonomia de combustível para sair de São Paulo e chegar ao Japão sem parada. Diga para o seu irmão, sem parada o avião vai cair. Sem pausa o avião vai cair. Férias, sábado, descanso, parada para tomar café juntos, almoçar juntos, jantar juntos. Pausa, gente. Elias caiu em depressão no deserto, porque pensou que a obra era mais importante do que o obreiro. Aí ele não come, aí ele não para, aí é vigília, consagração. Tenho que entregar um recado de Deus. E não para. Pensa que foi chamado para resolver o problema do planeta. E daqui a pouco cai em depressão no deserto, dizendo, Senhor, me mata. Pirou, me mata, Senhor. Eu não sou melhor do que os meus pais. Quem falou que ele era melhor do que alguém? Sabe o que ele estava querendo dizer para Deus? Senhor, se eu morrer, todo o processo de construção da história vai parar. Só eu fiquei. O senhor não pode contar com mais ninguém. Se eu morrer, o senhor vai ter uma crise. Oh, mas que bobagem. Que bobagem. Agora, isso é tão verdade que preste atenção. Como é que o Senhor cura Elias? Número 1, o deixa dormir sem crise de consciência. Era como se ele deitasse e o Senhor dissesse assim, ó, Nana profeta, que Jezabel não vai te pegar. Dorme. Você também não está comendo, rapaz. Fica comendo só sanduíche, pipoca, coxinha na padaria. Isso não é comida de gente que quer ir longe. Tem que aprender a se alimentar. Aí Deus manda um garçom angelical. Leva a comida que preste para ele. Tem gente assim, que vive comendo tranqueira na rua. Daqui a pouco está com dor de estômago, está com dor de cabeça, está com dor não sei na onde. Não, só come porcaria. Porque pensa que vai resolver o problema do planeta. Não tem parada, não tem pausa, não senta à mesa, não degusta a comida, não mastiga o necessário, não come o que é nutritivo. Você tem que comer, e comer comida boa. E foi tão boa, que ele caminha 40 dias, com a força energética daquele alimento. Precisava comer. Você está precisando comer, meu irmão. Para de comer tranqueira na rua. Coma aquilo que faz bem, porque de certa forma você é aquilo que você come também. Terceira coisa que Deus faz com Elias. Você está só. Eu vou ungir um profeta em teu lugar, que antes vai ser um companheiro de caminhada. Elias, acaba com esta bobagem. Tem 7.000 que estão dizendo, conta comigo, Jeová.
Não te chamei para resolver o problema do planeta. Chamei você para ser apenas parte de um processo que conta com milhões de pessoas. Se você fizer a sua parte, o resto Deus faz. E não estique a corda demais, porque ela vai quebrar. Viva dentro dos limites que Deus te proporcionou. Se vocês me compreendem, digam amém. Amém. Vou terminar agora. Abra a sua Bíblia. 2 Reis, capítulo de número 5. 4. 2 Reis, capítulo número 4. A palavra do Senhor diz assim. 2 Reis, capítulo de número 4. Verso 38. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaço, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Eu acho que tinha espírito de nordestino. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Diga: e já não havia mal nenhum na panela. Aí você pergunta assim: pastor, o que isso tem a ver com o próximo tópico? O valor do bom humor na relação de família. O que isso tem a ver com esse próximo tópico? Tudo. O humor é o óleo que lubrifica as engrenagens do relacionamento. Quem é que aguenta uma porta sem óleo nas dobradiças? Diga para o teu irmão ao lado: sem o óleo da alegria, ninguém te aguenta. Você vira uma porta sem óleo na dobradiça que perturba, incomoda, enlouquece, irrita. A Bíblia diz que o discípulo do profeta pegou colossíntidas, colocou na panela, deu uma mexida na sopa e distribuiu. E daqui a pouco um grita: ai! Morte na panela! Homem de Deus! Diarreia! Haja moita! Eliseu, preocupado, disse: farinha! Jogou farinha, deu uma mexida orando, com certeza. Pode servir. Aí quando eles começam a tomar a sopa, alguém grita: já não há mais nenhum mal na panela. Antes da farinha, a sopa era tóxica. Depois da farinha, a sopa era nutritiva ou nutridora. Antes, envenenava. Depois da farinha, nutria. Antes, matava. Depois da farinha, dava consistência para a vida. Aí você pergunta: mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Você vai ver agora. Pergunta para o teu irmão: que tipo de sopão é você? E aí? Gente, escute. Só existe dois tipos de pessoas no mundo: as tóxicas e as nutridoras. Diga: tóxicas e nutridoras. Diga: tóxicas e nutridoras. O mal de uma pessoa nutridora, tóxica, você não imagina. Uma pessoa mal-humorada, amarga, perturbadora, tóxica, venenosa,
Se é o diretor da empresa, isso pega, isso passa. Ele chega na empresa, ele já passa isso para o porteiro. Abre logo, rapaz! Aí chega lá dentro, ele chama o gerente. Fala, vem aqui. Aí ele contamina o cara. Briga com o cara por aquilo que não tem razão de ser. E culpa o sujeito daquilo que não é problema dele. E só falta matar o cara, torturando-o com pressão. Aí o cara sai de lá envenenado, intoxicado. Pega isso. Aí diz, vou passar isso para frente. Aí ele chama o supervisor de área. Vem aqui. Por tua causa, meu. O cara quase me matou. Vamos trabalhar, tem que produzir. Aí o cara sai dizendo, se eu não precisasse desse serviço, eu matava esse cara na rua. Mas como não dá, eu vou passar isso para o outro. Aí ele chama o encarregado. Chega, meu, por tua causa, o cara me triturou, me torturou. Vamos trabalhar. Você não pode ir no banheiro. Aí o cara vai sendo envenenado, intoxicado. Aí o cara diz, se eu não precisasse desse serviço, eu matava esse sujeito. Dava uma na cara dele. Aí ele vai para o operador de máquina. O cara subiando, tranquilo. Bom, vem aqui, meu, uma reunião. Por tua causa. O cara me pegou lá atrás. Meu, você não está trabalhando? Você está indo muito banheiro. Está cortando o teu café. E aí detona o cara. O cara falou, se eu não precisasse disso, eu ia dar nesse cara. Aí o cara vai para casa. Aí chega em casa, a esposa vem com um bolo de cenoura coberto com chocolate para ele. Querido, olha o que eu preparei. Já ganho pouco, não recebi aumento. Se você soubesse o que eu ouvi hoje, você também está gorda. Tem que parar com esse negócio. Vai com esse bolo para lá. A esposa fica com a vontade, ou melhor, ela pega o bolo e diz, e joga no lixo. Aí vem o menino lá de fora. Mãe, me dá um pedaço de bolo. Bolo? Você não viu o que seu pai fez comigo? Eu quero bolo, eu quero bolo. Vem cá que eu vou te dar uma bolacha. Pá! O moleque sai. Ai, ai. Peraí, já terminou ainda. O moleque sai pra fora, vem um cachorro. Aí o cachorro vem brincar com o cara. O Lulu. E vem que pula e tal. Vamos brincar, vamos brincar. Brincar! Você não viu a bolacha que eu levei? Vai pra lá! E lá sai o cachorro. Ai, ai! Aí vem o gato brincar com o cachorro. E o gato vem querendo brincar. Cachorro brincar? Você não viu o pontapé que eu levei? E lá parte pra cima do gato. O gato não entende nada. E sai correndo estressado. E sai correndo e corre, corre. E até que o cachorro pegou o rabo do gato e saiu um monte de pelo e tal. Escapou, pulou o muro. Mas lá na frente, o gato diz, mas pô, não podia ter feito isso comigo. Estou estressado. Esse cara não podia fazer isso comigo. Aí vem um rato. Aí ele parte para cima do rato. E eu tenho que passar isso para alguém. Eu sou sopão venenoso. Eu tenho que passar isso para alguém. E corre, pega e não pega e não pega. E antes de entrar num buraquinho no muro, ele conseguiu pegar o rabo do rato. O rato escapou, mas metade do rabo ficou na boca do gato. Aí o gato vai embora e tal, e chega em casa. Chega em casa, a ratinha tinha arrumado o quarto. Estava cheirosa. Oi, querido. Estava te esperando. Me esperando? Olha o que fizeram no meu rabo. Eu vou dormir na sala, ó. Gente, o problema do diretor afetou a vida sexual do rato. Fique de pé, por favor.
Diga para o teu irmão, neste congresso, mas profetiza isto mesmo, neste congresso, Deus vai jogar muita farinha na tua panela. Faça assim, ó, como se Deus estivesse jogando farinha na panela de sopas venenosas. Se eu tiver algum veneno, eu quero essa farinha também, porque eu não nasci para ser veneno, eu nasci para ser pão que nutre nas mãos do mestre. Diga, receba farinha na sua vida. É a palavra, receba farinha. Receba farinha, receba farinha. Olha como o sorriso já está mudando. Receba farinha. Olha como o olhar já está sendo outro. Receba farinha, receba farinha. Receba o milagre, receba farinha. Nunca mais sua vida vai ser a mesma. Número 1. Amizade. Amor sacrificial. Tempo com qualidade. Alegria. Humor. Humor. Deus tem um senso de humor tremendo. Um Deus que cria uma girafa com o pescoço daquele tamanho. É um Deus que sabe dar risada. Perdão. Perdão. Quem não perdoa adoece na alma. O perdão é a faxina do coração, a cura das memórias amargas e a amnésia do amor. Quem não perdoa destrói a ponte que um dia vai precisar para passar. Errar é humano, perdoar é divino. Quem não perdoa constrói paredes em vez de pontes e vai terminar a vida sozinho. Se você não perdoa, você corre o risco de terminar a vida dentro de um asilo sem receber a visita dos próprios filhos. Perdoar é caminhar em família. Não construir paredes e pontes, mas não construir paredes e muros, mas pontes que vão ligando um ao outro. O perdão é a possibilidade de reconstrução. Número 1, para encontrar valores perdidos, seja o herói da tua casa. Valorize os detalhes. Não aceite a perda como natural. Seja humilde para fazer mudanças. Seja obcecado por este propósito. Não vou descansar enquanto não encontrar o que perdi. Varra a sua casa. Acenda a candeia, coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Em 3 minutos apenas, eu quero deixar uma palavra para o pastor Silas. Chega aqui, Silas. Eu estou dizendo isso com muito temor no meu coração. Um dia, tinha 15 mil pessoas para comer. 5 pães e 2 peixes só. André disse: o que é isso? Para tanta gente. Mas a Bíblia diz: Jesus tomou os pães. Silas, uma bola de capotão no meu pé não vale nada, mas nos pés do Ronaldinho vale milhões. Uma raquete nas minhas mãos não vale nada, na mão do Guga 3 Roland Garros. Uma bola de basquete na minha mão não vale nada, mas nas mãos de Michael Jordan vale milhões, 100 milhões de dólares. 5 pães e 2 peixes nas tuas mãos, todos nós iríamos embora com fome. Mas nas mãos de Jesus vira uma padaria e uma multidão é alimentada. Não temas,
Tu és pães nas mãos do Mestre. E o que para muitos nos Estados Unidos, tem gente dizendo: o que é isso? Para tantos americanos, apenas diga: eu estou nas mãos daquele que de 5 pães e 2 peixes alimenta uma multidão. Eu sou pão nas mãos do Mestre. Uma multidão vai ser alimentada naquele lugar. Porque duvidas daquilo que eu disse que vou fazer no teu ministério? Porque duvidas daquilo que eu disse que vou realizar com a sua vida, com a sua igreja e com a sua família? Tu não estás nas mãos de qualquer um, tu estás nas minhas mãos, diz o Senhor dos Exércitos, e isto vai crescer, isto vai crescer, isto vai crescer, e muitos vão ver e dizer: é um milagre. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a vida de vocês. Pai, nós queremos louvar o Teu nome por este momento e por esta hora. Só o Teu Espírito para nos ajudar a perceber e discernir o que está acontecendo de grandioso, de sobrenatural e de milagre nesta casa. Menegai churon de que acei de non lui de que chai do non meneganera sui candenas. Continua afinando o que precisa ser afinado. Continua acertando o que precisa ser acertado. Continua lapidando e aplainando o que precisa ser aplainado. Porque nós não queremos sair das tuas mãos, porque sabemos que nas tuas mãos o pouco cresce, sabemos que nas tuas mãos o milagre acontece, sabemos que nas tuas mãos sopra. Eu abençoo todas as famílias com toda sorte de bênção. E para terminar, gente, eu quero abençoar você. Faça assim com as suas mãos. Um dia eu cumprimentei o meu pastor há 20 anos atrás. Ele olhou nos meus olhos e disse assim: Deus te abençoe, meu filho. Eu fui assim tomado por uma glória. E eu disse para minha esposa indo para casa: eu estou me sentindo no ar. Algo de Deus me pegou. E todas as vezes que eu conquisto algo grande em Deus, eu ouço o eco desta voz: Deus te abençoe, meu filho. Então faça assim: Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Enquanto eu passo a palavra ao pastor, eu quero que você diga para 5 pessoas: Deus te abençoe, meu filho. Diga isso. Você ouviu Pastor Josué Gonçalves. Se esta mensagem abençoou a sua vida, peça-nos outras, ligando para 0 Operadora 11 4033 6636. Deus abençoe você e toda a sua família. Não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Projeto Família Debaixo da Graça.